Back. Voltamos. Thank you so much for your teruma. Muito obrigado pela sua sermote. You can use that QR code Vocês podem usar esse QR Code or the link on the bottom. ou o linkado no rodapé. So again, I want to wish everyone a Chodesh Sameach. De novo, queremos desejar a todos Chodesh Sameach. May the ninth month be happy and healthy. Que o novo mês seja feliz e saudável. For me, for you, for all Yisrael. Para mim, para vocês, para Kol Yisrael. And so we'll pick it up today in Matityahu 24 and 14. Nós começaremos a mensagem de hoje em Matityahu 24:14. Matityahu 24 and 14. Matityahu 24:14. This Besorah Essa Bessorá of the Malchut do Malchut shall be proclaimed in all the inhabited lands. será proclamada em todas as terras habitadas. Not the world, because the word there is not cosmos, it's a different word. Não o mundo, porque a palavra aí não é cosmos, é uma palavra diferente. For a witness to all the goyim. Para um testemunho para todos os goim. And then shall the end of the age come. That's not the end of the world, it's the end of the age. Aí o fim da era virá. Não o fim do mundo, o fim da era. We see that from the Greek word used in 24:1 and 24:3. E nós vemos isso de acordo com o grego nos versículos 1 e 3 do capítulo 24. When you see, therefore, the abomination Quando vocês verem, portanto, a abominação of desolation da desolação, spoken of by Daniel the Navi, falada por Daniel, o Navi, standing in the Beit Hamikdash, dentro da Beit HaMikdash, whoever reads, todo aquele que ler, let him understand. que ele entenda. Whoever reads, Que todo aquele que lê, let him understand. que ele entenda. Now, this is key to understanding. Agora, isso aqui é a chave para entender. The problem, as we learned yesterday, O problema, como nós aprendemos ontem, with those who study eschatology, com aqueles que estudam escatologia, or the study of the last days, ou o estudo dos últimos dias, is that they start wherever they please to start. eles começam onde quer que eles querem começar. They follow no rhyme and no reason. Eles não seguem nenhum tipo de rima ou razão. They just start wherever they want. Eles só começam onde eles querem. They start, Eles começam, for example, por exemplo, in Revelation. em Apocalipse. They take half a verse, Eles pegam metade de um versículo, they develop it into a doctrine, eles o desenvolvem em uma doutrina, and they present it as if it's fact by taking these different puzzle pieces e eles o apresentam como se fosse fato, pegando essas peças de quebra-cabeça separadas and putting it together, expecting to come out of the wash e eles esperam que ela saia junta depois da lavagem as something that is accurate or something that makes sense. como algo certo ou algo que faça sentido. And so the overriding error that I have seen over the last 44 years of ministry Então, o erro principal que eu vi pelos últimos 44 anos de ministério is starting to understand or trying to understand é começar a entender ou tentar começar a entender prophecies by starting it in Revelation profecia ao começar em Apocalipse, or in 1 Thessalonians 4 ou em 1 Tessalonicenses 4, or in 2 Thessalonians 2. ou em 2 Tessalonicenses 2. You spend all your time trying to figure out who the Antichrist is that you ignore the clear instructions, the Torah, Tu gasta tanto tempo tentando entender quem é o anticristo que você deixa de lado todas as instruções claras da Torá of Yahushua on how to understand and make sure you don't miss his return.
de Yahusha e tenho certeza de não perder o retorno dele ali. Let me say that again. You have gone about trying to establish Deixa eu dizer de novo, vocês tentaram estabelecer your own righteousness, a sua própria justiça, not submitting yourself to the righteousness of Yahuwah. não tentando se submeter à justiça de Yahweh. The Messiah is the goal of the Torah, and he's also the goal of eschatology, and he's also the goal of all understanding. Porque o Mashiach é o objetivo da Torá, da escatologia e de todo o entendimento. Who told you to study who the Antichrist is when you don't even know what Messiah said about who he is and when he's returning? Quem te disse para estudar quem é o anticristo se tu não sabe nem quando o Mashiach vai voltar e nada a respeito do retorno dele? What does it matter who the false prophet is Para que importa quem é o falso profeta? when your ignorance continues to represent Yahusha as a false prophet and a false savior because you don't follow his instructions because you are a prophecy buff? Para que serve saber quem é o falso profeta se tu representa na tua ignorância Yahusha como um profeta falso? Porque tu é um espertalhão da profecia, ignorando as instruções claras dele. Those who are humble with clean ears will understand exactly what I'm saying on this new month. Aqueles que são humildes com os ouvidos limpos vão entender exatamente o que eu estou dizendo nesse novo mês. And many will not. E And muitos não vão. some of us want to understand eschatology because by reading books, E alguns de nós querem entender escatologia lendo livros, by quoting scholars, citando acadêmicos, by quoting academics. citando acadêmicos. And so Yahusha makes sure that he does not reveal his second coming to those who refuse to follow the pattern and refuse to follow his instructions. Então, Yahusha se certifica de se recusar a entregar a interpretação para aqueles que não seguem o padrão e nem seguem as instruções You dele. want the reward of understanding when he came back or when he will come back, but you're not willing to follow the instructions that he left behind. Vocês querem entender as coisas sobre o retorno dele, mas vocês não estão dispostos a seguir o padrão que ele deixou para trás. Let that sink in. Deixa isso aprofundar um pouquinho. Because at one time we were all guilty of that. Porque em um ponto todos nós somos culpados disso. Let that sink in. Deixa que isso marine um pouquinho. Yahusha left instructions. Yahusha deixou instruções. If you want to know when he will return, those instructions must be preeminent. Se vocês querem saber quando que ele retornou, essas instruções têm que ser proeminentes. And if you refuse the Torah of his return, Se vocês recusarem a Torá do retorno dele, he will continue to withhold the truth and your eyes will continue to be blinded. ele continuará impedindo a verdade e os seus olhos continuarão cegos. Shaliach, you're kidding me. Você está brincando comigo? You're pulling my leg. Você está puxando a minha perna. Where did he tell us how to study eschatology? Da onde que ele nos disse como estudar escatologia? And again, if you're confused, I can tell you your problem because you're going by what the Seventh-day Adventists taught you. You're going by what Ellen G. White taught you. You're going by what Joseph Smith said. You're going by what the Jehovah Witnesses say. You're going by what the Christian Talmud says, the creeds. E de novo, se vocês não estão entendendo, eu digo o problema de vocês. Vocês estão indo pelo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia disse, pelo que a Ellen G. White falou, pelo que o Joseph Smith disse, pelo que os credos cristãos e o Talmud judaico te falaram. I've diagnosed your problem Eu diagnostiquei o teu problema. right away, right off the bat. Do início, de princípio. I've diagnosed your problem. Já diagnostiquei o teu problema. You do not follow the instructions that Yahusha left behind to understand the eschaton. Vocês não seguem as instruções do padrão que Yahusha deixou para trás para entender o escatom. You don't believe me, huh? Vocês não acreditam em mim, certo? Because you've been reading books. Porque vocês estão lendo livros. Your focus is on who's the Antichrist. O foco de vocês é quem é o anticristo. Your focus is on who is the who of Revelation. O foco de vocês é quem que é a prostituta de Apocalipse.
Your focus is on who is the big beast and the little beast. O foco de vocês é quem é a pequena e a grande besta. Your focus is on the Catholic Church. Teu foco é na Igreja Católica. Or in eschatology, completely divorced from the instructions that Yahusha gave every one of us. E na escatologia diferente de todas as instruções que Yahusha deu para todos nós. And the reason I was a futurist, A razão pela qual eu fui um futurista, and I was denying that Yahusha returned in the first century, e eu estava negando que Yahusha voltou no primeiro século, is because I didn't follow the instructions. é porque eu não segui as instruções. I have to admit that. Eu tenho que admitir. I just want to get it off my chest. Só queria tirar isso do meu peito. I want to get it off my chest. Quer tirar isso do meu peito. Do you want to get stuff off your chest? Quer tirar alguma coisa do teu peito? Shaliach, what are you talking about? Cholito, o que você está falando? Well, before I tell you what I'm talking about, are you willing to change? Antes de eu dizer o que eu estou falando, você está disposto a mudar? Are you willing to change? Está disposto a mudar? In Matthew 24:14, Em Mateus 24:14, we covered this yesterday. nós cobrimos isso ontem. One of the signs of his return, the Besorah of the Malchut, Um dos sinais do retorno dele, da Bessorá do Malchut, shall be proclaimed in all the inhabited lands, ela será proclamada em todas as terras habitadas, as a witness to all the nations, then shall the end of the age come. como um testemunho para todas as nações, e então o fim da era virá. Not the end of the world, the end of the age. Não o fim do mundo, o fim da era. We showed yesterday, Nós mostramos ontem, so go back and listen to part 34. então voltem e escutem a parte 34. If you missed any of these parts, it's crucial that you go back Se vocês perderam qualquer dessas partes, é crucial voltar and revisit them. e revisitá-las. In Colossians 1:6, Colossenses 1:6, it says the Besorah has gone out into all the world lá fala que a Bessorá saiu para todo mundo and is bearing great fruit. e está dando muito fruto. In Romans 10:18, it says the sound of the Besorah has gone to the ends of the earth. Em Romanos 10:18 diz que a Bessorá foi para os confins da terra. So you're going to believe the lie that Yahusha is going to come back in the future because we have to reach everybody and we have not yet reached everybody? That is a lie. That is a presumptive lie. Então vocês querem dizer que a Yahusha não voltou porque a gente não alcançou o mundo inteiro com a Bessorá? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira elaborada, mas ainda assim é uma mentira. So verse 14 was fulfilled in the first century, O versículo 14 foi cumprido no primeiro século. just like every word in Scripture. Assim como todas as palavras das Escrituras. I believe in fulfilled theology, Eu acredito na teologia cumprida. fulfilled covenant theology. Teologia da aliança cumprida. Partial preterism is nothing but guesswork and date setting. You pick and choose which parts were fulfilled, and then you pick and choose which parts were not. You're fulfilled, and you're right back to where you were before you believed that anything was fulfilled. O preterismo parcial é a mesma coisa. Você escolhe as datas que já aconteceram, você escolhe as outras coisas que não aconteceram, você está escolhendo. Então é a mesma coisa que o futurismo. A woman is either pregnant or not pregnant. She's not half pregnant. Uma mulher ou ela está grávida ou não. Não tem como ela ser meio grávida. Either Luke 20:21, all scripture was fulfilled in the first century, or it wasn't. Ou Lucas 20:21. Ou toda a escritura foi cumprida no primeiro século ou não. Partial preterism is a deception O preterismo parcial é um engano. because it still leaves you guessing about some major events and major scriptures. Porque ele ainda te deixa meio que tentando adivinhar alguns acontecimentos majoritários nas escrituras. It still leaves you with that unsettled feeling of maybe Ele ainda te deixa com aquele sentimento não resolvido de falta. So here is, if you want to understand when he returned in the first century or if he's going to return in the future, you've got to start with the four gospels. Então aqui, se tu quiser entender se ele vai voltar no futuro ou se ele já voltou no primeiro século, você tem que começar a estudar nos evangelhos. That's not good enough. Mas isso não é bom o suficiente. You can still get confused. Very unlikely. Você ainda vai ficar confuso. É bem improvável. You need to add one more book. Mas tu tem que adicionar mais um livro. If you've got the four gospels Se tu tem os 4 evangelhos and one more book, e mais um livro,
You will believe with all your heart, soul, mind, and strength that the Christian Talmud is full of crap, the Jewish Talmud is full of crap, and that he did return in the first century, and you could rest your head on the pillow of blessed assurance. Revelation is mine. Você precisa de mais um livro para conseguir entender que ele veio no primeiro século, tá tudo cumprido, você vai poder descansar a cabeça no travesseiro da esperança assegurada que a revelação completa é minha. Yesterday we saw if you stick to the 4 books, Ontem a gente viu que se tu permanecer nos 4 livros, there's not a single word that'll make you think Yahushua's going to come back in 2,300 years. Everybody in this room yesterday agreed if you stick to the 4 Gospels and the words of Yahushua, you cannot deny his return in the first century. todo mundo aqui concordou que se tu permanecer nas palavras de Yahushua, não dá para negar que ele voltou no primeiro século. É impossível. But you need one more book. Mas você precisa de mais um livro. Torah requires in Leviticus 19, you need a second witness. A Torá em Levítico 19 diz que precisa de uma segunda testemunha. And Yahushua said, if you really want to learn prophecy and stop being arrogant and trying to put a puzzle together that you cannot put together, E se Yahushua falou, se tu tentar parar de ser arrogante e fazer um quebra-cabeça e juntar, que tu não precisa juntar nada, he's speaking to that generation ele está falando com aquela geração with the doctrine of the finished work categorical doctrine of audience relevancy. com a doutrina da obra finalizada categorizada, da relevância da plateia. When you, that means the boys standing there. Quando vocês, em outras palavras, a meninada lá na frente dele. Scripture was not given to us. As escrituras não foram dadas para nós. It was given for us. Elas foram dadas por nós. Scripture was given to them, Elas foram dadas para eles. to the 12 that he had chosen, Para os 12 que ele havia escolhido. the 12 that he prayed and fasted for. Os 12 por quem ele orou e jejuou. Scripture was given to them, plural you, A escritura foi dada para eles, o plural de vocês. and through them for us. E através deles, para nós, por nós. When you see, that means the abomination of desolation will take place when Peter, Paul, and Mary, and Simon and Garfunkel are still alive. Quando vocês verem a abominação da desolação, em outras palavras, ela vai acontecer quando Pedro, Paulo, Mary, Simon e Garfunkel estiverem vivos. Are you going to the temple? Run, 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 baby, run. There's your new song. Nice version. Well, thank you. I appreciate that, Pastor Yoshi. I appreciate that. In other words, your eyeballs. Em outras palavras, os seus olhos. Now, we're the church and the Jews, and everybody's looking for the abomination of desolation. Excuse me, you missed the bus by, not by much, only by about 2,300 years. Mas agora, a igreja está procurando até hoje, os judeus estão procurando até hoje a abominação da desolação. Vocês perderam o ônibus por pouco, por uns 2.300 anos só, mas dá tempo de pegar o próximo ainda. Mr. Koniuchowski, I believe that we're looking for the abomination of desolation. Ah, senhor Koniuchowski, eu acredito que nós estamos buscando a abominação da desolação. He told the Talmidim, your eyes, Ele disse para os Talmidim, os seus olhos, your eyeballs os seus olhos will see it. verão. So anybody who thinks it's going to be in the future, their eyeballs are not going to see it because it already happened. Então qualquer um que diz que acredita que vai ser no futuro, não vão ver porque já aconteceu. Now, spoken of by Daniel, the great Navi. Agora falado por Daniel, o grande Navi. Daniel the Navi. Daniel, o Navi. That he wrote about the Que ele escreveu abomination. sobre a abominação. The abomination that comes with the abomination. A abominação que vem com a abominação. Stand in the Beit HaMikdash. Ficará de pé na Beit HaMikdash. How could the abomination take place today when the temple has been destroyed? Então como é que a abominação pode acontecer hoje quando o templo foi destruído? Oh, you got to build it and force his hand and change the Bible. So you're going to build the tribulation temple, and then you're going to find some poor bum who lives on the street and pay him money to be the Antichrist so you could, in your own stupidity, fulfill prophecy in order to be right.
Então, como não dá para fazer mais isso, você vai ter que construir o templo para forçar a mão de Yahweh e pagar um morador de rua para ser o anticristo, porque não dá, não tem outro jeito para fazer, o templo não existe mais. Could you imagine finding a bum on the street and saying, "Excuse me, we need to fulfill prophecy because Yahusha cannot return, so we need a temple and we need an antichrist. I'll pay you $3.99 an hour if you can be the antichrist." Consegue imaginar pegar um morador de rua lá e dar $30? Não, eu quero te dar $30 aqui para tu ser o anticristo, porque a gente está reconstruindo o templo, que tem que cumprir a profecia. Você pode ajudar nós na quinta-feira, às 3 da tarde? You laugh, but that's what these Zionistic evangelistic ministries are doing. They're floating Jews back to Israel, telling them that the temple is going to be rebuilt and that Messiah is going to come, and that first they have to find the Antichrist, and on and on and on. They just disregard everything Yahushua said. Vocês riem, mas tem um monte de gente flutuando judeus de todos os países de volta para Jerusalém, porque eles têm que encontrar o anticristo, e para encontrar o anticristo tem que fazer um templo, e assim por diante, por diante, por diante. I'm going to make a statement that some of your trousers are going to fall off. It's a good thing you're home right now. Eu vou fazer uma declaração que vai cair a roupa debaixo de alguns. É bom que vocês estão em casa. Okay, so in case your trousers fall off or your skirt, então em caso da roupa debaixo da saia cair, don't worry, you're home. Nobody will see it. Não se preocupe, vocês estão em casa, ninguém vai ver. There is no Antichrist. Não há anticristo. Now there's a spirit of Antichrist. Agora, há o espírito do anticristo. But you show me where in the scriptures it talks about an Antichrist. You show it to me. Mas me mostra nas escrituras onde que fala. You mean the man of sin? Yes, that's right. Yeah. Então você quer dizer o homem do pecado? Ah, beleza, entendi. That's right. In 2 Thessalonians chapter 2, he's called the abominator of the desolation. It's called the man of sin. Em 2 Tessalonicenses 2, o abominador da desolação é chamado de o homem do pecado. But you will not show me the Antichrist, because even that is Christian Talmud. Mas nem isso vocês vão conseguir me mostrar o anticristo, porque isso é Talmud cristão. Did anybody's pants fall off? A calça de alguém caiu já? Yeah. So far you're here. I'm sure someone's pants fell off, because we've been so programmed. Nós somos tão programados. And let's get back to the real program. Vamos voltar para o verdadeiro programa aqui. So the only ones who are going to see the abomination and the man of sin. Então os únicos que vão ver a abominação e o homem do pecado. Not the Antichrist, the spirit of Antichrist, 1 John, but not the. Não o anticristo, o espírito do anticristo, 1 de João, mas não o anticristo. Must exist in the first century. Eles devem existir no primeiro século. Spoken of by Daniel the Navi. Falado por Daniel o Navi. When the man of sin commits the abomination of desolation. Quando o homem do pecado cometer a abominação da desolação. Standing in the Beit Hamikdash. De pé na Beit Hamikdash. Now here's the key. A chave é o seguinte. Whoever reads, let him understand. Quem quer que leia, que entenda. So if those disciples in the first century, então se aqueles discípulos do primeiro século, in order to know when to flee, para saber quando fugir, because Yahushua had already ascended. Porque Yahushua já tinha ascendido. He ascended in 30 AD. Ele ascendeu em 30 AD. Now he would not be there with his boys. Agora ele não estaria lá com os meninos dele. And his boys would not be able to knock on Yahushua's bedroom and say, "Master, is it time to run away now?" E os meninos dele não iam conseguir bater na porta dele e falar, mestre, é para fugir agora? So how were the Talmidim instructed to understand eschaton? Então como é que os Talmidim foram instruídos a entender eschaton? Reading Daniel. All you need to figure out if the 70 AD parousia is a lie or is the truth, all you need are the four Gospels and the book of Daniel. That's where you start. And then you can go into Revelation. And then you can go into Zechariah 14. And then you can go into 2 Thessalonians chapter 2. Tudo que você precisa fazer para entender a escatologia é começar com os 4 evangelhos, voltar no livro de Daniel. Aí você vai poder ir para Apocalipse. Aí você vai poder ir para Zacarias 14. Aí você vai poder ir para os outros profetas e ver o que eles estavam falando sobre. But if you don't start e 1 Tessalonicenses 2, mas se vocês não começarem by reading and studying
what Yahushua said, would it be that century or a future century? Ao ler e estudar o que Yahushua disse, se seria naquele século ou no outro, ou no futuro, And you don't start with his words, mas tu não começa com as palavras dele, and then what one of his words was, make sure you study Daniel. e uma das palavras dele era, tenham certeza de estudar Daniel. If you want to know when I'm going to come back and destroy Jerusalem and set up my kingdom and marry you in the clouds, Se vocês querem saber quando que eu vou voltar para destruir o templo, de queimar Jerusalém e casar com vocês nas nuvens, and you want to understand eschaton, e vocês querem estudar Eschaton, at the end of the Mosaic age, when I return, I'm not going to return at the end of the world because the world's never going to end. It's all Christian Talmud. All this prophecy you guys have been believing, it's Christian Talmud. no fim dessa era, não no fim do mundo, porque o mundo nunca vai acabar, isso aí é outra doutrina do Talmud cristão. You're going to have to add Daniel to your book collection. Vocês vão ter que adicionar Daniel à sua coleção de livros. So if somebody said, Shaliach, are you going to come out with a prophecy edition of the Bible? Se alguém chegar para mim e falar, Sholiach, você vai inventar uma edição da profecia da Bíblia? For babies. Para bebês? Prophecy for babies. Profecia para bebês. I don't like to use the word dummies because that's a corporate title. Eu não gosto de usar essa palavra burrinhos, que isso é um termo corporativo. I would put 5 books in the prophecy for babies. Eu colocaria 5 livros no Profecia para Bebês. Maybe I'll change this message to prophecy for babies. Vamos mudar o título da mensagem. Profecia para Bebês. Hold on right now. Espera aí rapidinho. Don't move. Não se mexam. Don't breathe. Não respirem. Don't go anywhere. Não vão a lugar nenhum. Today's message. Mensagem de hoje. Today's message. A mensagem de hoje. Prophecy for babies. Profecia para bebês. How you like me now? O que vocês acham de mim agora? I said, how do you like me now? O que vocês acham de mim agora? Big baby. Bebezão. And I'm a big baby too because I was fishing in the wrong pond. E eu sou um bebezão também, porque eu tava pescando na poça errada. And then Yahusha came with the crib and he said, hop in, child. Aí ele veio, Yahusha veio com o berço e falou, entra aqui, querido. Okay, daddy. I'm sorry I've been fishing in the wrong pond. Beleza, papai, eu tava pescando na poça errada. So today's message, prophecy for babies. Então a mensagem de hoje, profecia para bebês. Because we become so complicated in approaching this. Porque a gente aborda isso aqui de uma forma tão complicada If the 12 boys, the original shlichim, que se os 12 meninos, os originais shlichim, all they needed to understand the second return tudo que eles precisavam para entender o segundo retorno was the book of Daniel. Do you think we should drop all the Hal Lindsey books and Jack Van Impe and The World is Ending Tomorrow or The World is Ending Next Month? Porque todos esses caras precisam de um monte de livros, do Jack Van Impe, do Hal Lindsey, que o mundo vai acabar no mês que vem. The Assembly de Deus was you. This is the year. We're not going to live to see February of 2026. A Assembleia de Deus do Brasil, não, esse é o ano, a gente não vai viver até fevereiro de 2026. Assembly de Deus has spoken. A Assembleia de Deus falou. Did Yahushua tell the 12 apostles to call the Assemblies de Deus in Brasil and find out what they're teaching? Yahushua disse para os apóstolos chamar a Assembleia de Deus do Brasil e ver qual era o ensino deles, por algum motivo. Prophecy for babies. Profecia para bebês. And let's be honest, unless you become a little child, you will not enter the kingdom. Yes? Yes? Talk to me now, Booby. E sejamos honestos, a menos que você seja como uma criança pequena, você não vai entrar no reino de Yahweh, certo? Who's the one who said, unless you become a little child, you will not enter the kingdom? Quem que falou que a menos que você vire como uma criança pequena, você não vai adentrar no reino? So why doesn't that approach? Então por que essa abordagem? I'm sorry. Why isn't that applicable to prophecy? Então, desculpa, por que isso não é aplicável para a profecia? So he told the 12, don't be deceived. Ele falou para os 12, não se enganem.
with the demonic doctrines of delay. com as doutrinas demoníacas do atraso. I'm going to teach on that next week, Yahweh willing. Eu vou ensinar sobre isso na semana que vem, se há permitido. Don't get deceived Não sejam enganados by the demonic doctrines of delay. pelas doutrinas demoníacas do atraso. Put your nose and your face and your lips and your gums and your eyeballs Coloque os seus olhos, o seu nariz, as suas gengivas, os seus globos oculares in the book of Daniel. no livro de Daniel. So if they needed Daniel to understand when to flee Judea, Então, se eles precisavam de um livro como Daniel para entender como fugir da Judéia, that means we don't need anybody teaching us from any source other than the four Gospels and Daniel. isso significa que a gente não precisa que ninguém nos ensine de qualquer outra fonte, dos outros evangelhos ou de Daniel. Well, let's see exactly why he said what he said. Bom, vamos ver exatamente o porquê que ele disse o que ele disse. Before we go there, did he mention any other book we would need? Did he mention any other magazine we would need? Did he mention any other social media platform that we would need to understand if he was returning in the first century or at some point in the future? Did he ask us? Agora, antes da gente ir para lá, ele mencionou algum outro livro, alguma outra revista, alguma rede social ou jornal que a gente precisaria ler ou assistir para entender profecia? Ou quando ele ia retornar? So it all depends on how hungry you are and how much you want this. Tudo depende do tamanho da tua fome e quanto você quer isso aqui. So there's a lot of things we can go to in Daniel. Tem muitas coisas que nós podemos ver em Daniel. And by the way, in Mark 13:14, E, aliás, em Marcos 13:14, Yochanan Moshe 13:14, Yohanan Moshe 13:14, he says the same thing. ele fala a mesma coisa. Read the book of Daniel. Leiam o livro de Daniel. You'll understand when to run and when to flee. Vocês vão entender quando fugir e quando correr. Obviously, we don't have time to read the entire book Obviamente, a gente não tem que ler o livro inteiro, because that's not prophecy for babies. That's prophecy for people with a bad back. porque isso não é profecia para bebês, isso aqui é profecia para gente com as costas ruins. But I believe Yahushua was speaking to abomination of desolation passages, Mas eu acredito que Yahushua estava falando das passagens da abominação da desolação, such as Daniel 11:31. Write it down because you could look it up later. tais como Daniel 11, isso é 31? 11:31. Daniel 11:31, Such as Daniel 9:27. tal como Daniel 9:27, Such as Daniel 12:11. tais como Daniel 12:11. So let me recap before we delve in. Então deixa eu recapitular antes da gente mergulhar. In Mark 13:14, Em Marcos 13:14, in Matthew 24:15, em Mateus 24:15, we are required to study Daniel so we don't miss his return. nós somos requeridos estudar Daniel para que nós não percamos o retorno dele. If we read Daniel according to Yahushua, we would know exactly the season and the year and the century of his return without knowing the day and the hour. De acordo com as palavras do Mashiach, para a gente não perder o retorno dele na data exata, nós precisaríamos ler o livro de Daniel. Nós não íamos saber o dia, mas a gente ia saber a estação. So we have two gospels saying the same thing. Então nós temos dois evangelhos dizendo a mesma coisa. Start with these 5 books. Nós começamos com esses 5 livros. You have the 5 books of Torah that the rabbis, the Sanhedrins, have put together. Nós temos os 5 livros da Torá que os rabinos e o Sanhedrin fizeram, Even though it can be argued that Jubilees and Enoch make it 7, mesmo que com Jubileus e Hanoch eles tiram 7, regardless. independente. And then you have the 5 books to know when he returned or if he returned. E aí nós temos os 5 livros para saber se ele retornou e quando ele retornou. If you strictly follow his Torah, Se nós estritamente seguirmos a Torá dele, according to his words, Matthew, Mark, Luke, John, and Daniel, you will know beyond a shadow of a doubt de acordo com as palavras dele, de Mateus, Marcos, Lucas e João e Daniel, a gente vai saber sem sombra de dúvida that the only time that he could return was in the first century when they, Peter, James, Bartholomew, Simon, Judas, not Iscariot, but Thomas, all of them will see with their eyes the abomination, but first they had to read before they saw. que de acordo com as palavras do próprio Yahusha,
Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Maria, Marta, todos aqueles que estavam lá, conseguiriam ver com os olhos a grande tribulação, ou o resultado delas. Lendo Daniel, eles teriam todas as confirmações que seriam What necessárias. we are about to read O que nós estamos prestes a ler was exactly what Yahusha required of them é exatamente o que Yahusha requeriu deles and of us e de nós, in order not to miss the parousia para não perdermos a parúcia of the first century. do primeiro século. It wasn't just judgment, it was our marriage. Não era só o julgamento, era o nosso casamento. It wasn't just our marriage, it was the resurrection. E não foi só o casamento, foi a ressurreição. It wasn't just the resurrection. E não foi só a ressurreição. It was the full opening of the New Jerusalem to everybody in the future who would die in faith. Mas foi a completa abertura da Nova Jerusalém para quem morreria no futuro na fé. Without 70 AD, 30 AD is an incomplete account. Sem 70 AD, 30 AD é um relato incompleto. The work of salvation was finished, but not the work of redemption. A obra da salvação foi completa, mas não a da redenção. Redemption means to have spiritually resurrected bodies to enter the spiritual realm where he abodes. Redenção significa ter a completa justificação para que nós consigamos entrar no lar celestial onde ele habita. So you can confirm the abomination of desolation Então vocês conseguem confirmar a abominação da desolação in Daniel 9:27, em Daniel 9:27 in Daniel 11:31. e Daniel 11:31. We're going to focus the rest of today on one chapter. Mas nós vamos focar o resto de hoje em um capítulo. When you understand that Yahusha requires you to read Daniel before he's going to reveal to you that he already returned, Quando vocês, antes da gente ler Daniel, que ele vai confirmar tudo que a Yahusha disse quando ele voltaria, it depends how hungry you want this. depende com o tamanho da fome que você tem para isso. If you don't think it's important, then Yahuwah's not going to give it to you Se vocês não acham que é importante, Yahweh não vai entregar para vocês. because you're not willing to follow his Torah regarding the steps to understand it. Porque vocês não estão dispostos a seguir a Torá dele a respeito dos passos para entender isso. Okay, now look at Daniel 12. Vamos olhar Daniel 12. At that time, and we're going to go slow. At that time, Michael shall stand still. Naquele tempo, Micael ficará de pé, parado. The great Tsar of the battle who stands over the children of your people. O grande príncipe da batalha que fica sobre os filhos do teu povo. And there shall be a time of trouble, tribulation, such as never was before. E haverá um tempo de tribulação tal como nunca foi antes, There never was before, since there was any nation on earth, desde que houve alguma nação na terra, even to that time. até aquele tempo. And at the time of the great, terrible tribulation, E no tempo dessa terrível e grande tribulação, your people shall be delivered, every one that shall be found in the book. o teu povo será liberto, todos encontrados no livro. So we can glean several things from this first verse. A gente pode tirar várias coisas desse primeiro versículo. Michael is told to stand still. That doesn't mean he's getting exercise. Micael foi dito para ele ficar de pé, não significa que ele está se exercitando. He is the guardian angel of Israel. He fights Israel's battles in battle. Ele é o anjo guardião de Astrahal, ele luta as batalhas de Astrahal. Michael is the warrior angel. Micael é o anjo guerreiro. And Yahuwah commands him to be frozen. E Yahweh ordena que ele fique parado. Stand still and don't protect the temple. Fica parado e não proteja o templo. Stand still and don't protect Moriah. Fica parado e não proteja Moriá. Stand still and don't protect the hallowed courts. Fica parado e não proteja os átrios separados. Because he is the great Tsar of all my battles. Porque ele é o grande sar de todas as minhas batalhas. I have a relationship with him where he's the everlasting commander-in-chief under me. Eu tenho um relacionamento com ele onde ele é o comandante-chefe abaixo de mim. Once Michael is ordered to stop guarding and protecting Israel, then Israel is fair game. Uma vez que Micael é comandado para parar de proteger Israel, então contra Israel vale tudo agora. Then begins the tribulation, the great tribulation, Aí começa a grande tribulação, such as it never was before, there was a nation, or has never been to that time. tal como nunca foi antes, desde que existiu nação na terra até aquele tempo. But everyone found written in the Sefer HaChayam will be fine. Mas todos contidos no Sefer HaChayam estará tranquilo. Those 12 boys will be delivered. Aqueles 12 meninos serão libertos. The thousands between 30 AD and 70, the thousands that came to faith,
E agora os milhares, entre 30 e 70 AD, os milhares que vieram à fé, because the Besorah had gone into the whole world. porque a Bessorá tinha ido para todo o mundo. They say today, well, Yahusha can't come back because we haven't reached the whole world. That is a lie. That is Satan laughing at you. As Satan pessoas falam, laughing at the futurists. as pessoas falam hoje, não, Yahushua não pode ter voltado porque a gente não alcançou o mundo inteiro. Isso é Satanás rindo dos futuristas. So this is talking about the day of deliverance. Então isso aqui está falando do dia da libertação. Yahusha destroyed Jerusalem in 70 AD, but he also destroyed the Romans who were occupying the Judeans. Yahushua destruiu Jerusalém em 70 AD, mas também destruiu os romanos que estavam ocupando Jerusalém. And notice, everyone who was written in Yahusha's book of life, E notem que todo mundo que estava escrito no livro da vida de Yahushua, all the righteous that were in paradise from the beginning, Adam, up until 30 AD, todos os justos que estavam no paraíso de Adão até 30 AD, and then 30 AD to 70 AD, of course, people, believers were instantly resurrected. e aí de 30 a 70 AD, os crentes eram imediatamente ressuscitados depois do segundo êxodo. So during the Great Tribulation will be the time of people rising from the dead. Então, a partir desse tempo será o tempo das pessoas ressuscitando dos mortos. They're sleeping in the dust. Eles estão dormindo no pó. Some will rise to everlasting chayam, Alguns serão ressuscitados para Hayam perpétua some to shame and everlasting contempt. e alguns para vergonha e contenda perpétua. So when Yahusha returned in 30, Então, quando Yahushua voltou em 30 and then returned again in 70, e aí retornou em 70, sorry, he ascended in 30 and returned in 70, desculpa, ele ascendeu em 30 e retornou em 70, they were sleeping in the dust until his first coming. eles estavam dormindo no pó até a primeira vinda dele. Those written in the Lamb's Book of Life Aqueles escritos no livro da vida do Cordeiro, would rise and the others would be condemned. eles seriam ressuscitados e outros condenados. In order to determine what kind of resurrection and rising, Para determinar que tipo de ressurreição e levante, all we have to do is go back to Genesis. tudo que nós temos que fazer é voltar para Gênesis. On the day you eat, you will die. No dia que você comer, você vai morrer. Adam ate, Adão comeu, his wife ate, a esposa dele comeu, he did not die ele não morreu. physically for 930 years. Fisicamente por 930 But anos. Yahweh was not a liar. Mas Yahweh não é mentiroso. The day he ate, he did die spiritually. No dia que ele comeu, ele morreu, mas Therefore, espiritualmente. there doesn't need to be any arguments about the resurrection. Portanto, não são necessárias discussões sobre a ressurreição. The resurrection reverses the sin. A ressurreição reverte o pecado. The resurrection reverses the death. A ressurreição reverte a If morte. Adam died physically on the day he ate, then the resurrection is physical. Se Adão tivesse morrido fisicamente no dia que ele comeu, a ressurreição seria física. If Adam died spiritually and broke his covenant relationship with Yahuwah, then the resurrection has to be spiritual. Mas se Adão morreu espiritualmente, quebrando a sua aliança com Yahweh, então a ressurreição tem que ser espiritual. Because if it's not, it doesn't fix the problem. Porque se não for, ela não conserta o problema. Adam dying was not the problem. Adão morrer não é o problema. The spiritual death, and he lost that covenant closeness and fellowship that he had in the garden with Yahuwah. That became the problem, and the only way to fix spiritual death is through spiritual resurrection. A morte espiritual, o fato de que ele perdeu a sua aliança com Yahweh, esse era o problema. E esse era o problema que tinha que ser reconstruído ou revertido pela ressurreição espiritual. And where will those resurrected spirit beings be? E aonde que estarão esses seres ressuscitados espiritualmente? They will be above the firmament. They will be like Kochavim, stars shining in the firmament. Eles estarão acima do firmamento, como Kochavim, estrelas brilhando acima do firmamento. Meaning they're going to be with Yahusha in heaven. Em outras palavras, eles estarão com Yahushua nos céus. Yahusha rose physically, so the rest of us can rise spiritually, reversing the death of the Adam in the garden. Yahushua morreu fisicamente para que nós pudéssemos ressuscitar espiritualmente da mesma maneira como o Adão do jardim. They who perceive how to become righteous or tzaddikim E aqueles que percebem como ser justos e tzadikim will be as the Kochavim in brightness, serão como as Kochavim em brilho, little lights. pequenas luzes. Just like Yahusha said, you are the light of the world, you are the salt of the earth. So not only are we the light of the world in this life, but in the resurrection we will continue to shine like the stars
whose ore is brilliant. Assim como Yahusha falou, vocês são a luz do mundo e o sol da terra. Mesmo nessa terra, nós somos a luz do mundo. E quando nós somos ressuscitados imediato e espiritualmente, nós continuamos sendo a luz do firmamento. Now remember, Yahusha said, if you want to understand when I'm returning, you better get into Daniel quick. Lembra que Yahusha falou, se vocês querem entender quando eu vou retornar, vejam Daniel rápido. He told those that were in front of him, you have to read Daniel. Ele disse para aqueles que estavam na frente dele, vocês têm que ler Daniel. What are we doing? We're reading books, E o que a gente faz? A gente está lendo livros, magazines, ebooks, audiobooks. revistas, e-books, audiolivros. We take half a verse in Revelation 20 called Little Season. It doesn't say Little Season, it says a short time. And then we make a whole doctrine out of it. Soon we have vacuum cleaners, mudslides, buildings. Now, I'm not ridiculing that. I'm saying that is not where you start. You've got to start with the 4 Gospels and with Daniel. E é assim que a gente pega um meio versículo no livro de Apocalipse e faz uma doutrina inteira sobre a pequena estação. Aí daqui a pouco nós temos aspirador, nós temos desabamento de terra, terremoto. Eu não estou ridicularizando as pessoas da pequena estação, nem essa doutrina, mas não é aí que a gente começa. A gente tem que começar primeiro pelas palavras de Yahusha no Evangelho e adicionar Daniel, porque ele mandou. Here's what I will say. O que eu vou dizer é o seguinte. If you do it this way, se vocês fizerem desse jeito, but you want to know when he returned based on the 4 Gospels and reading Daniel, studying Daniel. Vocês querem saber quando que ele retornou baseado nos 4 evangelhos e estudando Daniel? He will show you and reveal to you all those buildings in Europe that no toilets and the mudslides and Tartaria, pronouncing it right, Tartaria, all these are Atlantis, all these lost civilizations. If you're gonna get an answer, and if there is an answer, it's gonna come by this approach. It's not going to come by studying architecture. It's going to come by this approach, and maybe the master will reveal to you all the mysteries of that architecture and all the mysteries of that technology. E fazendo isso, aí as respostas vão vir lá de Atlântida, lá daquele desabamento de terra, aquelas cidades subterrâneas. As respostas vão vir através dessa abordagem. Aí o conhecimento começa a vir. But Daniel, hide and seal the scroll. Mas Daniel, esconda e sele o pergaminho. Till the time of the end, not the end of the world. We're going to see that in a second, but the end of the age. Seal and hide the scroll. Não até o fim do mundo, até o fim da era. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Esconda e sele o pergaminho. Many will run to and fro. Prophecy, prophecy, the end of the world, prophecy. Woo, woo, rapture of the church. Woo, woo, running like chickens with 15 heads. As pessoas vão vir correndo. Ah, não, arrebatamento de profecia, arrebatamento da igreja. As pessoas vão vir igual bebê, igual aquelas galinhas sem cabeça, correndo. Like babies looking for mother's milk. Como bebês procurando leite da mãe. I don't want this formula. I want the real thing. Ah, eu não quero essa fórmula, eu quero a coisa verdadeira. Running to and fro, looking for someone to make sense out of this prophetic maze. Correndo daqui para lá, tentando fazer sentido desse pergaminho profético. But in the end times, prophetic knowledge will be increased. Mas nos tempos finais, o conhecimento profético aumentará. But sealed. Mas selada. I wish I had a fan club. Prophetic knowledge will increase at the end of the age, but it'll be sealed. O conhecimento profético aumentará no fim da era, mas será selado. Verse 5, he saw 2 others. Versículo 5, ele viu mais outros 2. Other than Gabriel, one on each side of the bank. Além de Gabriel, de cada lado da margem do rio. One of the men clothed in linen. So right now linen is high priest, so we should think of high priest. He saw one of the men in linen who was upon the Mayam. E ele viu dos homens vestido de linho. A gente deve pensar, o sumo sacerdote, ele estava junto das Mayam, na margem do rio. And one said to the other man. E homem disse para o outro. How long until these wonders will be? Quanto tempo até que essas maravilhas sejam? And I heard the man clothed in linen. Would anyone like to take a guess who that might be? Aí eu ouvi o homem que estava vestido de linho responder. Alguém queria adivinhar quem é esse? Anybody like it? It's not Gabriel. Não é Gabriel. It's not the other guy. Não é o outro cara. He's clothed in linen. Ele está vestido de linho. Those are priestly garments. São vestes sacerdotais. Right. And the man clothed in linen who was upon the Mayam of the water, see, he was already walking on water. He didn't start walking on water in Galilee. He was already walking on water.
Ele já estava caminhando na água aqui. Ele é não só o representante da água, mas ele já estava caminhando sobre as águas aqui. He held up his right hand and his left hand to the Shamayam E ele segurou as suas mãos levantadas à direita e à esquerda para o Shamayam. and swore by him that lives Leolam Va'ad E jurou por aquele que vive Leolam Va'ad, that the great tribulation will be for a time, time and a half a time. que a grande tribulação será por um tempo e um tempo e meio. Watch this. Time is, see, it's sealed until the end of the age. Dá uma olhada. O tempo está selado até o fim da era. Daniel received this in approximately 500 BC. Daniel recebeu isso aqui aproximadamente em 560 antes do Mashiach. It's sealed. Está selado. But in the end times, when it's unsealed, Mas nos tempos finais, quando for desselado, when shall be the great tribulation that was never like it before or after? When will this great tribulation take place? quando que vai ser a grande tribulação que nunca aconteceu antes, nunca acontecerá depois igual? Quando que vai ser essa tribulação? It'll take place at the end of the age. Ela vai acontecer no fim da era. See the end? How long till the end? Quanto tempo até o fim? And the great tribulation will be for a time, that's a year. E a grande tribulação será por um tempo, isso é um ano. Times is 2 years. Outro tempo, 2 anos. Half a time. E meio tempo. 1 plus 2 mais 2 plus half mais meio. equals 3.5 years. Isso são 3 anos e meio. After the great tribulation at the end of the age, the end of the Mosaic age, that was when the temple is no longer available, when the red heifer is no longer available, when the Levitical priesthood is no longer available through destruction. Mas quando que vai ser isso aqui? Quando o templo não estiver mais disponível, mas quando a vaca vermelha não estiver mais disponível, quando o acesso ao templo e esse sistema não estará mais disponível por causa da destruição? When Messiah comes, Quando o Mashiach vier, the first time it'll be the end of the age. da primeira vez será o fim da era. When he returns the second time, everything will be finished. Quando ele voltar a segunda vez, tudo será terminado. So first he comes the first time, then in 66 AD, the time times and half a time begins, the 3.5 years, 42 months, Revelation talks about that. Então, primeiro ele vem em 30 AD, aí depois ele retorna, começa as coisas em 60 AD por 3 anos e meio, como diz no livro de Apocalipse também, 3 anos e meio. And how will the 12 disciples who are reading Daniel know that they're at the end of the age? E como é que os discípulos saberão que eles estarão no fim da era? When the power of the Kadosh people is completely shattered and completely broken. Quando o poder do povo Kadosh for completamente estralhaçado, estilhaçado e quebrado. The end of the age. O fim da era. The end of the old heaven and earth. O fim do antigo céu e da terra. Let's stop and think about how clear, crystal clear Vamos pensar quão claríssimo this is. isso aqui é. The 3.5 year tribulation, which we know started at unleavened bread in 66 AD, A tribulação de 3 anos e meio, que nós sabemos que começou durante pães sem fermento em 66 AD, lasted 3.5 years, durou 3 anos e meio, ended in September of 70 AD, terminou em setembro de 70 AD, and that was the end of the age. e esse foi o fim da era. Yusha came back. I mean, he came back literally in 66, but he finished destroying the power of the Kadosh people and shattering them and breaking their hands and their feet in 70 AD. It was a 3.5 year process. Yahusha, na verdade, voltou em 66, mas ele terminou o destroçamento do poder do povo Kadosh em 70. Foi um processo de 3 anos e meio. So they're reading this in 30 AD. Então, eles estão lendo isso aqui em 30 AD. They're reading a sealed book. Eles estão lendo um livro selado. But he says, when you see these things, Mas ele diz, quando vocês lerem essas coisas, it will be unsealed. será desselado. Because you're supposed to seal this till the end. Porque é para tu selar isso aqui até o fim. Daniel, hide the words and seal the scroll till the end of the age. Daniel, esconda o pergaminho e cele a profecia até o fim da era. So he's having them read this chapter Então ele fez com que ele está fazendo com que eles leiam esse capítulo
Because at the end of the age, the words will not be hidden, they will make sense, and the scroll will begin to make sense. Porque no fim da era, as palavras não estarão mais escondidas, elas começarão a fazer sentido. And in 70 AD, they read Daniel chapter 12. E em 70 AD, eles leram Daniel capítulo 12, It was unsealed estava desselado. at the end of the age. Can you repeat that? I'm sorry? Because it was unsealed because it was the end of the age. Estava desselado por causa do fim da era. John wrote Revelation in the same year that the Great Tribulation began, 66 AD. E João escreveu Apocalipse no mesmo ano que a tribulação começou, em 66 AD. Let me say that again. John wrote Revelation, which was the unsealing of Daniel, Deixa eu dizer de novo, João escreveu Apocalipse, que foi o desselar de in Daniel, 66 AD, 66 AD. so that they could understand the abomination of desolation and what to do. Para que eles pudessem entender a abominação a desolação da abominação, para que pudessem saber o que fazer. So Daniel sealed the vision in about 500, Então Daniel selou a visão por volta de 500, maybe 580 BC, just roughly. talvez 580 antes do Mashiach, mais ou menos. And then 40 years after Yahusha came the first time, E aí 40 anos depois de Yahusha vir a primeira vez, he said, if you read Daniel and then you see the complete destruction of the Kadosh people, ele falou, depois que vocês lerem Daniel e verem a completa destruição do povo Kadosh, their power, their authority broken, the old heaven and earth, their power shattered, o seu poder, a sua autoridade, o antigo céu e a antiga terra quebrados, destruídos, all things will be finished. todas as coisas serão terminadas. What is all? All of Daniel, O que é tudo? Tudo de all of Daniel, Hosea, tudo de Oséias, all of Amos, tudo de Amos, all of Jeremiah. tudo de Jeremias. When the end of the age comes and the great tribulation, 42 months, times half a time, Quando a grande tribulação vier, 42 meses, tempos e meio tempo. Luke 21:20, everything written will be finished. Lucas 21:20, tudo escrito será Every terminado. dream I gave you will be finished. Todos os sonhos que eu te dei terminados. Every vision I gave you will be finished. Todas as visões que eu te dei terão sido terminadas. And there it is. E tá aqui, ó. That was the end of the Mosaic age. Esse foi o fim da era mosaica. Because if you didn't run to Yahusha, you'd have no way to approach Yahuwah. Porque se vocês não corressem para Yahusha, vocês não conseguiriam alcançar Yahuwah. Once the power and the authority of the Kadosh people was shattered, you either went to Yahusha or you were going to hell. There was no place left to run. The old age had closed. The old heavens and earth were destroyed. You could die in unbelief or you'd have to run to Yahusha. That's exactly why the way is narrow, because there was only one way to run. Quando acabou o antigo céu e a antiga terra, a única maneira de você ser salvo era correr para Yahusha para alcançar o Pai. Do contrário, não havia mais templo ou qualquer outro sistema para você ser salvo. Ou era Yahusha ou era o inferno. Por isso que o caminho é reto e estreito, porque só tem um caminho que te leva à salvação. É um só para fugir. If you ever get into an argument about eschatology, Se você já chegar em algum dia em alguma disputa sobre escatologia, with a futurist who believes he's going to come in the future, com os futuristas que acreditam que ele vai voltar no futuro, just show them this. mostra para eles isso aqui. The abomination of desolation will happen at the Great Tribulation. A abominação da desolação vai acontecer na grande tribulação, Yahusha told us was the first century, que a Yahusha nos disse seria no primeiro século, when all the power of Judaism and Phariseeism and Sadduceeism and the temple courts and the temple precincts will be destroyed, completely destroyed. The Onde kingdom will Yahusha- be taken from them. onde Yahusha diz que o poder do farisaísmo, do saduceísmo, dos escribas daquele tempo, o poder deles seria completamente destruído e arrancado das mãos deles And given to a nation bearing fruit. e dada para uma nação que dá frutos. And they were amazed. They said, oh my gosh, he's talking about us. E eles estavam maravilhados. Pô, ele está falando da gente? So when he said the kingdom of Yahuwah will be taken from you and given to a foolish nation bearing fruit. Então, quando ele disse o reino de Yahweh será tomado de vocês e vai ser dado para uma nação tola que dá frutos. The Pharisees understood what the modern futurists don't understand. Os fariseus entenderam o que os futuristas modernos não entendem. They said, oh my gosh, Eles disseram, ai, they perceived eles perceberam that this parable is about us.
Eles perceberam, essa Ah. parábola é sobre nós. So the parable of the vineyard and the master of the vineyard was about us. Então a parábola do vinhedo e do mestre do vinhedo é sobre nós. What generation did the us live in? Que geração esse nós viveu? The first generation. A primeira How geração. come the Pharisees understood that Yahusha's judgment was against them in the first century, but we believers are blind and we believe that he's going to come back in 10,000 years. So the Pharisees believed that Yahusha was talking about the first generation, and we, the majority of us, don't believe that he was talking about the first generation. Como é que os fariseus entenderam que Yahusha estava falando da geração dele, Gotta da Gotta primeira geração, change. It's gotta change. a geração do primeiro século, e nós não entendemos, os futuristas não entendem que Yahusha estava falando da geração do primeiro século? Alguma coisa tem que mudar, porque os fariseus entenderam o que nós não estamos entendendo. So this all happened in 70 AD, obviously. Tudo isso aqui aconteceu em 70 AD, obviamente. So if the power of the holy people was destroyed in 70 AD, Então, se o poder do povo Kadosh foi destruído em 70 AD, so Yoshi, tell me when this was. Yoshi, me diz onde é que isso aqui foi. Between When was that? 30 and 70. Exactly. Entre If 30 e 70. if the destruction of the holy people was in 70 AD, Se a destruição do povo Kadosh foi em 70 AD, when was the resurrection? quando que foi a ressurreição? Well, just Yahusha said, read Daniel, you'll know. Yahusha falou, leiam Daniel, vocês vão saber. Yahusha said, read Daniel. Yahusha falou, leiam Daniel. Do you see? This is the same time. Vocês estão vendo que isso aqui é o mesmo tempo? So if the abomination and the destruction of the Kadosh people was in the first century, Então, se a destruição e a abominação do povo Kadosh foi no século, which is the same time of the abomination of desolation, que é ao mesmo tempo da desolação, da abominação da desolação, which was the same time of the Great Tribulation, que é ao mesmo tempo da grande tribulação, then when was the resurrection? então quando foi a ressurreição? At the same time of the Great Tribulation. No mesmo tempo da grande tribulação. Same time when the old heavens and the old earth were being destroyed. No mesmo tempo que os antigos céus e a antiga terra estavam sendo destruídos. These are all concurrent, simultaneous events. Esses são todos eventos simultâneos concorrentes. Look at the screen. Olha a tela. There's no gap of 2,000 years between this Não há fenda de 2000 anos entre isso aqui and this. e isso aqui. If this, according to Yahusha, Se isso aqui é de acordo com Yahusha, happened in 70 AD, aconteceu em 70 AD, then so did this. então isso aqui no versículo 2 também. This is why all you need is Daniel and the four Gospels. É por isso que tudo que tu precisa é Daniel e os 4 evangelhos. Because once you're rooted and grounded in truth, you can no longer be deceived by futurism. Porque quando tu bota ele estabelecido numa raiz forte, você não precisa mais estabelecer nada pelo futurismo. And Daniel, because the book was sealed even for him, he wrote it in 580, but it was sealed even for him. E Daniel, que escreveu o livro em 580, mas o livro estava selado até para ele, Daniel said, I understand not, just like most of us today, I understand not. Daniel disse, que nem como muitos de nós hoje, eu não entendo. What shall be the end of these matters? Qual será o fim desses assuntos? And then the angel who was Yahusha said, go your way, go your derech, Daniel. Aí o anjo, que era Yahusha, falou, vá no teu caminho, Daniel. For the words are closed and sealed until the time of the end. Pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Not the end of the world, but the end of the age. Não o fim do mundo, mas o fim da era. So Daniel wrote this in 580 BC. Daniel escreveu isso aqui em 580 antes do Mashiach. The year that the Great Tribulation started, the war against Rome, was 66. No ano que a grande tribulação começou, a guerra judaica contra Roma foi em 66. Yahusha released two witnesses into the earth. E Yahusha soltou 2 testemunhas para a terra. Daniel was unsealed Daniel não estava selado in 66 AD, em 66 AD. and the book of Revelation was revealed E o livro de Apocalipse foi revelado in 66 AD. em 66 AD. Those are the two witnesses, the unsealing of Daniel Essas são as 2 testemunhas, o descelamento de Daniel and the revelation or the apocalypsis of Yahusha. e a revelação ou apocalipse de Yahusha.
So when John wrote Revelation, Agora, quando João escreveu Apocalipse, Daniel was unsealed. Daniel foi desselado. It will remain sealed until the end of the age. Permanecerá selado até o fim da era. Verse 10. Versículo 10. Many will be purified and made white E aí ele será purificado e feito branco, through this great tribulation. através dessa grande tribulação. The abomination, the desolation, it's all connected to the same event. A abominação, a desolação, é tudo conectado ao mesmo evento. The wicked, meaning in context, the old heaven and earth in Jerusalem, Os ímpios, em contexto, o antigo céu e a antiga terra em Jerusalém, will do wickedly. farão impiamente. In other words, they're going to go down with the ship, they're going to burn and go Em down outras with the palavras, ship. eles vão afundar com o navio, eles vão queimar junto com o navio. None of the wicked Pharisees and Sadducees who are in control of the old heaven and earth will understand what's happening to them. E nenhum dos fariseus ou saduceus que estavam controlando o antigo céu e a terra vão entender o que estava acontecendo com eles. But the Chochmim, the wise, will understand. Mas os Chochmim, os sábios, entenderão. The only way to be wise about the end time is to follow Yahusha's Torah, A única maneira de ser sábio quanto aos tempos finais é seguir a Torá de Yahusha, which is his own statements about his return que são as próprias declarações dele sobre o próprio retorno in the four Gospels. nos 4 evangelhos. Stay away from Revelation, stay away from Thessalonians, stay away from Colossians. It's just going to confuse the foundation. Fica longe de Tessalonicenses, Colossenses, isso vai confundir a tua fundação. And add the study of Daniel. Mas adiciona o estudo de Daniel. When the 12 apostles just went by his teachings, Então, quando os 4 apóstolos só foram, quando os 12 apóstolos só foram pelo ensino dele, and they added the teachings of Daniel, then they perfectly understood that we've got a very short time, because in Matthew 24:1, Yahushua said the temple and Jerusalem will be burned and destroyed. And he said that we would see it in our lifetime. Therefore, they went back, they read Daniel 12, and they go, okay, Daniel 12 is for our lifetime. aí eles entenderam. Não, agora, beleza, a gente entendeu. Daniel estava selado até então, mas agora a gente entendeu. Tudo isso aqui vai acontecer no nosso tempo de vida e aqui estão todos os sinais de acordo com a confirmação de Daniel. Agora sim a gente entendeu. So the Great Tribulation, Então, a grande tribulação, the resurrection of the dead, a ressurreição dos mortos, the end of the old heaven and earth, o fim do antigo céu e da terra, the removal of the wicked leaders in Jerusalem, a remoção dos líderes ímpios de Jerusalém, completely broken power and authority that they had over the people, o completo poder e autoridade que eles tinham daquele povo naquele tempo foi quebrado. would all take place at the same time. Tudo isso aconteceria naquele mesmo tempo. Those to whom judgment was coming would continue to be wicked until they were burned up. Aqueles para quem o julgamento estava vindo continuariam ímpios e até eles queimarem. And none of the Jewish leaders will understand. E nenhum dos líderes judeus entenderá. How many people in the Sanhedrin understood that Yahushua was returning to marry his bride and destroyed them? None of them. Quais dos líderes do Sanhedrin entenderam que Yahusha estava vindo para casar com a noiva dele e julgar eles? Nenhum deles entendeu. Not one. Nicodemus and Joseph of Arimathea left rabbinic Judaism and went over to Yahushua. O Nicodemos e o José de Arimateia saíram do judaísmo farisaico para vir com Yahusha. None will understand prophecy. So if you continue to read these books and these magazines and these audiobooks, Yahuwah is going to make sure you do. None of you are going to understand this unless you put everything aside and start all over the four Gospels plus Daniel to build your prophetic foundation. Então ninguém entenderia a profecia. Então, se nós continuarmos a divorciar o livro de Daniel e o entendimento dele da profecia, e você ficar ouvindo audiolivro, lendo revista, lendo livro, Yahushua vai ser certificado se não entender nada da escatologia. From the time the daily sacrifice is taken or stopped, Do tempo que o sacrifício diário for tomado ou parado, and the man of sin walks in and makes an abomination of desolation, e aí o homem do pecado entrar e fazer a abominação da desolação, the Roman eagle walks in and desecrates the temple, a águia romana entrar e dessecrar o templo, and demands to make an offering to Yahuwah, and the priests refuse, e exigir fazer uma oferta para Yahweh e os sacerdotes impedirem, shall be 1,290 yamim. será 1.335 dias. Do the math for me, Yoshi, please.
Let me see. That's going to be time times and half a time. That's verse 11, right? Yep. 1,200. 1,290 days Será 1.290 dias. divided by 30. Okay, give me 1 second. You'll get 3.5 months. My computer froze. You'll get time times and half a time. 1,290 days. 43 months. Okay, 3.5 years. 3.5 years, yeah. Okay. Dá 43 meses, esses 1.290 dias do versículo 11, dá 3 anos e meio. Now remember where we started. Lembra onde nós começamos? When you see, they're going to see this. Quando vocês verem, então eles iam ver isso aqui. When are they going to see this? Quando que eles vão ver isso? In their lifetime. No tempo de vida deles. When am I going to come back? Quando que eu vou voltar? In their lifetime. No tempo de vida deles. When you see him stand where he should not stand. Quando vocês virem ele de pé onde ele não deveria estar. In 43 months I will return. Em 43 meses eu retornarei. None of the disciples believed the garbage that people believe today. Not a single one of them. Nenhum dos discípulos acreditavam no lixo que as pessoas acreditam hoje. Nenhum deles. When did they see Matthew 24:15 come to pass? Quando que a gente viu Mateus 24:15 acontecendo? When did they see Daniel 12:10 come to pass? Quando que a gente viu Daniel 12:10 acontecer? 12:11. 12:11. In 66. Em 66. From 66 De 66 until September of 70, até setembro de 70, 42, 43 months, it's 3.5 years. de acordo com 43 meses, é 3 anos e meio. Okay? So, that's why Yahushua said, your eyes will see the abomination. Por isso que a Yahushua falou, seus olhos verão a abominação. And when you see the abomination, count. E quando vocês verem a abominação, contem. And then I will return. E aí eu retornarei. Means every one of them listened to his teachings, read Daniel, and saw the time of his return, not with their eyes, but with the abomination, because they knew 42 or 43 months later, the master would return. Então eles sabiam exatamente quando que ia acontecer, porque eles ouviram os ensinos de Yahushua, leram o livro de Daniel, estudaram a contagem e fizeram as contas. Quando eles vissem a abominação da desolação acontecendo no templo, onde não era para o homem do pecado estar, eles teriam que contar 42 ou 43 meses. He didn't say read books on the millennium. Ele não disse, leia um livro sobre o milênio. He didn't say read books and watch videos on Satan's little season. Ele não falou, leiam livros, vejam a pequena estação de Satanás, vídeos sobre. He didn't say study the late great planet Earth. Ele não falou, estudem o saudoso planeta Terra. He didn't tell his 12 apostles to read the apostles' creeds. Ele não disse para os 12 apóstolos lerem o credo apostólico, Also known as the Christian Talmud. também conhecido como Talmud cristão. Yahushua kept it simple. Yahushua deixou simples. Read Daniel. Leiam Daniel. Look for the Roman emperor entering the temple. Procurem o imperador romano entrando no templo. When he sets up the Roman eagle and brings an alleged sacrifice for Yahuwah. Quando ele levantar a águia romana e pediram para fazer um sacrifício para Yahweh. And run for your lives. E corram pelas suas vidas. Because the end of the age is coming in 1,290 days. Porque o fim da era está vindo em 1290 dias. So that happened in 66 AD. Now, if we count 1,290 days from unleavened bread in 66 AD, então isso aconteceu em 1290 dias. Então se nós contarmos 43 meses ou 1290 dias de Hag Matzot em 66, do we come to the year 2080? nós chegamos no ano 2080? Do we come to the year 3000? Nós chegamos no ano 3000? We come to the year 2025? Nós chegamos no ano 2025? You see how stupid this is? How deceived all of us have been? Vocês veem quão enganados e quão rebeldes nós fomos? I was a futurist till 4 or 5 months ago. Eu fui um futurista até 4, 5 meses atrás. Because I was studying prophecy. Porque eu estava estudando profecia. That's the problem. You're studying prophecy and you're listening to people
who are teaching prophecy who don't know their donkey from their esophagus. Esse é o problema. Vocês estão estudando profecia de alguém que não conhece a diferença do traseiro para um livro de profecia. You would be an instant prophecy expert if you stuck to the 4 Gospels and the book of Daniel, and then when you're settled in the fact that he kept his word and he returned, you can go to Thessalonians, it'll match Matthew 24. You can go to Revelation, the 22 chapters, it'll match Matthew 24. But you can't do it the other way. Então, Yahushua diz para... Vocês seriam expertos em profecia se vocês tivessem feito do jeito que Yahushua disse. Estudem a minha palavra, os meus ensinos, depois vai para Daniel. Uma vez que vocês entenderem e for estabelecido esse conhecimento dentro de vocês, vocês podem ir para Tessalonicenses, porque vai bater com Mateus 24. Vocês podem ir para Apocalipse, porque os 22 capítulos vão bater com Mateus 24. É fácil, é para ser simples, porque senão não dá para entender. I don't want to focus on 12, but suffice it to say there's an extra 35, 40 days, something like that. Eu não quero chegar no versículo 12, não quero focar nisso, mas é suficiente dizer que tem mais uns 30, 40 dias adicionais. And I believe all this is saying is, blessed is he who survives the great tribulation. Mas o que tudo isso que está dizendo é abençoados são aqueles que sobrevivem à grande In tribulação. other words, Daniel knew that once the 3.5 years was over, if you waited another 40, 45 days, you survived. Em outras palavras, Daniel quis dizer que uma vez que esses 1.290 dias acabassem, se vocês aguentassem mais uns 40 dias, vocês sobreviveriam. I don't believe the literal number here means just a whole bunch of nothing. Aqui eu não acredito que esse número literal aqui signifique nada específico. And here is the confirmation of everything that they were supposed to study. Agora aqui está a confirmação de tudo que eles tinham que estudar. So it's 580 BC. Okay, go your way, Daniel. Então 580 antes do Mashiach. Ok, Daniel, pode pegar o teu caminho. Not until the end of the world when I return, but until the end of the age when I return. Não até o fim do mundo quando eu retornar, mas no fim da era quando eu retornar. For you will rest in the grave, Pois tu descansará na sepultura and you will be resurrected when? e tu será ressuscitado. Quando? When will you stand up? Quando que você vai levantar? You're going to lie in Abraham's bosom until the first century. Tu vai deitar no seio de Abraham até o primeiro século. And when I return, E quando eu retornar, between 30 and 70 AD, at some point, or maybe in 30 AD, but he wasn't martyred, so it would be probably during the 40-year period, you will be resurrected, you will stand up. quando eu retornar em 66, ou durante o período das ressurreições de 30 a 70, você vai levantar At the end of the age. no fim da era. So if Yahushua said, when you see the abomination of desolation, I'm going to return on the clouds. Então, quando Yahushua disse, quando tu vir a abominação da desolação, eu vou voltar nas nuvens. And when I return on the clouds, E quando eu voltar nas nuvens, after 3.5 years, depois de 3 anos e meio, you'll see it with your eyeballs. tu vai ver com os teus globos oculares. Then you wait 3.5 years, Aí você espera 3 anos e meio, run for your life. corre pela tua vida. You know how many believers were killed in the Great Tribulation? Sabe quantos crentes foram mortos na grande tribulação? Because unlike this generation today that's studying magazines about prophecy, they ran. They were too busy to keep reading anything other than Daniel. They ran for the hills. Porque diferente dessa geração de hoje que lê revistas sobre o tempo final, não, eles fugiram pelas colinas, eles não tiveram tempo para ler nada. Eles seguiram Yahushua e foram fugindo. Let me repeat that. Deixa eu repetir. How many believers died in the Great Tribulation? Quantos crentes morreram na grande tribulação? 0. 0. Now, in the lying, false, prophetic, futuristic approach, Agora, na abordagem mentirosa futurista, most believers could die or will die a maioria dos crentes poderão morrer ou morrerão in the horrific future Great Tribulation. nessa grande tribulação horrível do futuro. So who do you think is right? Quem que vocês acham que está certo? The Great Tribulation that came in the first century when they saw the abomination, A grande tribulação que veio no primeiro século, quando eles viram a abominação da desolação, when the resurrection took place, quando a ressurreição aconteceu, and not a single hair perished. e nenhum fio de cabelo pereceu. Not a single hair of a single head of a single believer perished. Nenhum único fio do cabelo de um único crente Or the pereceu. fear-mongering horse manure that comes through prophecy teachings and teaching ministries today. Agora, aquele medo que é o esterco de cavalo que vem como subproduto desses professores de profecia hoje, Horse manure
esterco de cavalo? It says if you don't put on masks and put beans in your garage and build an underground bunker for $40,000, you're not going to survive the coming Great Tribulation. Eles falam que se tu não construir um bunker, se tu não guardar feijão dentro da tua garagem, você não vai sobreviver à grande tribulação. So why is eschatology important? Somebody said, why is this so important? When it's so important? Então alguém diz para mim, por que a escatologia é tão importante? Well, if you're building bunkers for $100,000 and you're spending all your money on beans so you could survive the Great Tribulation, you're not feeding the poor, you're not visiting the sick, you're not doing evangelism, you're afraid to get out of your garage. Why is eschatology important? Are you kidding me? Are you serious? Porque se tu tá construindo bunker, gastando $100 mil por ano para construir e manter esse troço e guardando feijão na tua garagem, você não tá alimentando os pobres, você não tá visitando os doentes, você não tá ajudando no ministério ou provendo para a obra de água. Você tá falando sério do porquê que a escatologia é importante? It affects your behavior every day of your believing life. Ela afeta o teu comportamento em todos os dias da tua vida crente. If you believe in the dispensationalist Zionistic rapture, you just wait to be caught up. Se tu acredita no arrebatamento dos dispensacionalistas sionistas, você está esperando para ser arrebatado. If you're a post-millennialist or an amillennialist, you just wait to get slaughtered, and instead of doing the work of the master and doing greater works than he did, you're spending all your money, all your groceries, all your children's inheritance, buying beans and garbanzo beans and building bigger barns. You fool, this night your soul can be required of you. Vocês estão esperando ainda, vendo essas notícias o tempo inteiro, guardando feijão na tua garagem, esperando que a grande tribulação do movimento sionista dispensacionalista vai chegar amanhã. Tolo, fazendo celeiros maiores. Hoje a tua alma pode ser tirada de ti. Para que serviu gastar a herança dos teus filhos, o teu fundo de pensão, a tua aposentadoria, construindo abrigo para o fim do mundo? That's the finished work categorical doctrine of building barns. Essa é a doutrina da obra finalizada categorizada de construir celeiros. What they're doing today, the survivalists, they're building barns to hold all their survivalist gear and all their survivalist stuff. O que eles estão fazendo hoje, os sobrevivencialistas, construindo celeiros sobrevivencialistas para guardar suas ferramentas de sobrevivência. How about taking that money that you're using to build a bunker of the Great Tribulation that already happened 2,000 years ago, and you don't believe Yahusha, and using that money to pay for someone's funeral, to feed a widow or an orphan? Some of that money should be going to Matthew 25 ministries, not pie in the sky, toilet water, unbiblical, unfounded, ungrounded whim, just the whim of prophecy teachers. Agora, esse dinheiro todo que você está gastando, comprando comida, você não está alimentando os pobres, você não está investindo no trabalho do ministério que faz o Mateus 25, que vai atrás dos pobres, das viúvas e alimenta eles. Vocês estão gastando em ministérios proféticos que não tem nada a ver com nada, não são baseados nas escrituras e vendo a interpretação errada do entendimento celestial de alguém, que é um chute, não deixa de ser um chute. I'm going to look this up in the Hebrew. Vou pesquisar isso aqui no hebraico. Because you need to know if Daniel's going to rise when Jesus returns at the end of the world, or if he's going to rise, in 70 AD at the end of the Mosaic age. I'm going to look it up in the Hebrew to make sure this doesn't say that Daniel is going to be resurrected and everybody else is going to be resurrected earlier, Daniel 12:2, at the end of the world. I'm going to look it up in the Hebrew just to make sure. Então eu vou olhar no hebraico só para vocês terem certeza quando que Daniel ia ressuscitar. Se seria quando Jesus voltaria no fim do mundo com o holocausto nuclear, ou se seria no primeiro século, junto da ressurreição dos justos e dos injustos, com o julgamento da cidade. Deixa eu ver no hebraico aqui. Okay. Well, if you moved, it would help me. This thing is frozen, so. And that, I think Bible Hub freezes the computer a lot, actually. Eu acho que o Bible Hub ele trava o computador bastante, na verdade. No, yeah, I know what it is the pop-up ads. Okay. Daniel 12:13.
Daniel 12:13. Now, this is interesting Agora, isso aqui é interessante, because it appears. porque aparenta. Now, this is more interesting than I thought. Isso aqui é mais interessante do que eu achei. So, does Daniel resurrect at the end of the world or the end of the age? Because if what we're teaching is right, he rose in the first century. Então, Daniel ressuscitou no fim do mundo ou no fim da era? Porque se nós estivermos certos, Daniel ressuscitou no primeiro século. And most believers today believe the resurrection is going to come when Yahushua comes back, but he's not coming back. I'm telling you now, he's not coming back. Does that mean you're not going to get resurrected? No, you will get resurrected because you can't change the facts. The facts is that you belong to him, but that doesn't mean you have to be ignorant. E a maioria dos crentes hoje em dia acha que ele vai ser ressuscitado quando Jesus vier. E Yahushua não vai voltar. E isso significa que vocês não vão ser ressuscitados? Não, que essa crença de vocês não muda os fatos, mas também não é desculpa para vocês continuarem ignorantes. See, I remember now that I see this on the screen. Agora que eu estou vendo na tela, eu me lembro That a large part of Daniel was written in Aramaic, que uma grande parte de Daniel foi escrito no aramaico. and a few parts were written in Chaldean. E algumas das partes foram escritas em caldeu. So we're not going to get the Hebrew, we're going to get the Aramaic. Então a gente vai conseguir o aramaico, na verdade. So because I speak Hebrew, I can read Aramaic, but it's not the same. Pelo fato de eu falar hebraico, eu consigo ler aramaico, mas não é a mesma coisa. But looking at root words, I can tell, like here, Tanuch, Noach, Tanu, Noach. You see the word Noah right there. So that's an Aramaic word, but I can figure out that it means to rest. Então, eu consigo ver as palavras raízes, por exemplo, Tanur, Noah, descanso. Eu consigo ver aqui, pela palavra raiz, algumas coisas. Ve'ata lech lekitz v'tanuch, and go until the very end to receive rest. Então, vá até o fim dos fins para receber descanso. V'tamod, and you will rise. E tu levantarás. Legarlach, that could either be your feet or your inheritance. Lekarlach, poderia ser tanto os teus pés ou a tua herança. I mean, it sounds like raglechat as well, but it's not. It's inheritance. Soa como raglecha, como pés, mas é herança, na verdade. Leketz, at the end of days of that age. Okay? You there, Yosh? Oh, sorry, I was muted. Nos dias daquela época. So the end of the days. What days? Então, o fim dos dias. Que dias? The days when everything else previously took place. O fim dos dias que tudo aconteceu. If this was the end of the world, you'd have the word olam. Se isso aqui fosse o fim do mundo, você teria a palavra olam. Just like Micah 5:2. Just like Micah 5:2. But thou, Bethlehem Ephratah, though he be the littlest among the thousands of Judah. Assim como Miqueias 5:2, mesmo que tu, Efratá, seja a menor de todas as cidades de Judá, out of you who shall come forth to me to be ruler in Israel. De ti sairá o ramo que será governante em Israel. Whose going forth has been from days of old, from everlasting. Cujos avanços vêm dos dias de outrora, da perpetuidade. Memutzotav mikedem me'olam. Memutzotav mikedem malay. Mikedem me'olam, whose going forth has been before the days of the world. Olam. Cujos avanços vêm de antes dos dias do Olam. But this is the end of days, or the end of the end of the age. Mas esse aqui são os dias, o fim dos Yamim, os dias da era, o fim dos dias da era. The end of what days? O fim de quais dias? The end of what days? O fim de quais dias? The end of the age. What age? O fim da era, que era? Where there's great tribulation. Onde houver grande tribulação. Where you will rise. Onde tu levantará. Where the power of the old heaven and earth will be completely shattered. Onde o poder do antigo céu e da antiga terra serão completamente destruídos. Where the wicked rulers of the Jerusalem temple will remain wicked. Onde os governantes ímpios do templo antigo permanecerão ímpios. When the abomination of desolation is seen by the 12 apostles. Quando a abominação da desolação será vista pelos 12 apóstolos. It couldn't happen today because the 12 apostles are dead and the abomination, there's no temple for this to take place. E isso não poderia acontecer hoje porque os apóstolos estão mortos e o templo não existe mais para isso acontecer. Blessed is anyone who survives the great tribulation. Abençoado é todo aquele que sobreviver à grande tribulação. And goes from the end of the war, 1290, to the
transition into the new heavens and earth, which is the 1335th. That's the transition. And you survive the tribulation, and you're transitioning to the new heavens and earth. Abençoados são todos aqueles que sobrevivem a esses 1230 dias, que basicamente 1350 dias é o período transicional entre o começo da ressurreição até o fim do período da grande tribulação. Vocês sobreviveram isso? Ok, vocês conseguem continuar. Yahuwah says in 580 BC, go your there, go and die. Aí Yahweh diz em 580 para Daniel, vai para o teu caminho, pode morrer until the end of the age. até o fim da era. Let me just see this. Just the end. See, it's not the end of the world. Look here. Aqui, ó, é só o fim, não é o fim do mundo. Look at this word right here. Olha a palavra aqui, ó. Go your way Vá no teu caminho till the end. Do you see the end of the world there? até o fim. Vocês estão vendo o fim do mundo aqui? Does anybody see the end of the world there? No. Alguém aqui vê o fim do mundo aqui? Kates. Ketz. To the end. It could be Kates of an apartment. It could be Kates of a house. It could be Kates of a valley. Até o fim, pode ser o Ketz, o fim de um apartamento, de um vale, de uma construção. There's no reference here to the end of the world. Não tem referência aqui ao fim do mundo. So Yahushua said all these things will take place at the same time. Yahushua falou, tudo isso aqui vai acontecer ao mesmo tempo. And Daniel would rise from the dead Daniel levantaria dos mortos at the end of the Mosaic age. no fim da era mosaica. He would rise spiritually. Ele levantaria espiritualmente. So that's all we're going to cover today. É só isso que nós cobriremos hoje. And I'm going to remind you again, Eu vou lhes lembrar novamente, review these teachings. revise esses ensinos. This is the crucial part 35. Essa é a parte crucial número 35. Go back and review all the other parts. Voltem e revisem todas as outras partes. And we see clearly that Daniel cannot rise from the dead today. E nós vemos claramente que Daniel não pode ressuscitar dos mortos hoje. He would rise once the age ended. Porque ele ressuscitaria uma vez que a era terminou. What age? When the Great Tribulation was. Que era quando foi a grande tribulação. When the abomination took place. Quando a abominação aconteceu. When the 12 apostles were still alive and had to run for their lives. Quando os 12 apóstolos estavam vivos e tinham que fugir pelas suas vidas. Can the 12 apostles run for their lives today? Os 12 apóstolos podem fugir pelas suas vidas hoje? When they see the abomination of desolation? Quando eles veem a abominação da desolação? It took place in the first century. Isso aconteceu no primeiro século. And so did his return. Assim como o retorno dele. Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach. Happy new month. We love you. Vai, Sameach. Shalom from New Kingdom.